meus queridos alunos! Vocês estão bem? Que bom que vocês estão todos bem e em segurança. Bom, este período vai passar, já já vamos estar todos juntos na escola, Jardim do Éden, não é mesmo? É verdade. Bom, eu preparei algumas coisinhas para vocês, uma pesquisa legal, bem leve, bem tranquila, e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos trabalhar? Vamos? Então, vamos! Então, vamos lá, meus lindos. Vamos aprender mais um pouquinho, não é mesmo? Bom, hoje nós vamos falar sobre o Dia do Trabalhador. Vocês sabem por que nós comemoramos esse dia tão importante? Sim? Não? Sim! Que bom! Então eu só vou dar uma repassada, não é mesmo? Então eu só vou dar uma repassada, não é verdade? Neste tema. Que bom! Bom, para os que não sabem, a tia vai falar um pouquinho da história, tudo bem? Então vamos lá. Vocês sabem por que comemoramos esse dia? Bom, naquela época, em 1886, naquele tempo lá, os trabalhadores queriam melhores condições de trabalho. Vocês sabiam? E por isso eles faziam greves, protestos, certo? Então, eles iam para as ruas protestar, reivindicar os seus direitos. Eles trabalhavam mais de 15 horas por dia, certo? Eram explorados, então não tinham direito algum. Então, o que é que eles fizeram? Eles se revoltaram e foram para as ruas, foram reivindicar os seus direitos. Só que nessas reivindicações, né, que eram feitas nas ruas, aconteceram coisas desagradáveis, né? Houveram muitas mortes de trabalhadores, muitos foram presos, outros apanharam nesta época. Por que que eles apanhavam? Por que que eles morreram? Por causa que eles queriam o quê? Seus direitos atendidos. E os empresários não queriam saber, não. Queriam que eles trabalhassem do jeito que eles achavam que estava certo. E os trabalhadores não aceitavam. Então, por isso, houve muita morte, houve muito massacre, não digo massacre, mas houve muitas pessoas presas, muitas mortes, pessoas que apanhavam, né, que eram espancadas nas ruas pelos policiais, certo? Para manter a ordem. E aí, o que aconteceu? Então, no ano de 1889, para homenagear estes operários, né, que isso aí aconteceu lá nos Estados Unidos, certo? Essas reivindicações aconteceram nos Estados Unidos em 1886. E aí, essas brigas e tudo mais, e aí quando foi em 1889, para homenagear os operários, o que aconteceu? Eles escolheram esse dia 1º de maio. Então, a partir deste ano de 1889, eles escolheram o dia 1º de maio, primeiro dia do mês, e todo ano, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador, para lembrar desses trabalhadores que muitos morreram, né? Em função das reivindicações, muitos foram presos nesta época, tudo bem? Vocês entenderam? Entenderam? Muito bem, então. Posso prosseguir, meus lindos? Então, vamos lá. Bom, como eram os trabalhos antigamente? Vocês têm uma ideia de como que eram os trabalhos de antigamente? Bom, eu vou dizer para vocês. Vou falar um pouquinho. Antigamente não existiam fábricas ou grandes indústrias. Os produtos eram feitos de maneira artesanal. Vocês sabiam? O que é o que eram
Produtos feitos de maneira artesanal, produtos feitos com as mãos, com as próprias mãos. Então, eles executavam todos os trabalhos com as mãos, certo? Não tinha, nessa época, não tinha indústria, não tinham equipamentos, tudo bem? Eu vou falar aqui um exemplo. Bom, vamos supor assim, que um artesão que fabricasse um móvel, ele próprio fazia o móvel por completo, do começo ao fim. Desta forma, ele usava suas diferentes habilidades como marceneiro, moldador, cortador, desenhista, o que fazia deste trabalho uma atividade prazerosa, né? Porque não era aquela coisa assim, por exemplo, soldador, ele vai só soldar, 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 não é? Desenhista, ele só vai desenhar, desenhar, desenhar. E não, nesta época, né? O que acontecia? O trabalhador ele fazia do começo até o fim, ou seja, ele fazia o móvel, depois ele ia vender. Então, é isso que acontecia naquela época. Então, era um trabalho mais artesanal. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Muito bem. Que bom. Então, mas hoje ainda existem, tá? Pessoas que fazem todo o processo, tá bom? Pessoas que trabalham, que têm seu próprio negócio, né? Pequenas empresas, tem essas, ainda existe, certo? Ainda existem essa forma de trabalho, do começo ao fim, trabalhar, a pessoa faz todo o processo sozinha, certo? Podemos prosseguir, meus lindos? Então, vamos lá. Nos dias atuais, o que mudou? Por quê? Bom, uma das coisas que mudou o nosso trabalho, né, foi a tecnologia, né, em função do nosso, para a melhoria do nosso trabalho. As mulheres estão sendo mais aceitas, estão conquistando seu espaço, não é verdade? O que mudou também? As funções. Por exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo do rapaz que faz os móveis. Bom, agora, para executar a fabricação de um móvel, tem o cortador, tem o montador, tem o soldador, certo? Cada um faz uma parte. Então, o cortador, ele só vai cortar a madeira. O moldador, só vai moldar as madeiras, certo? Então, cada um tem a sua função. Tudo bem? Então, descentralizou as funções. Então, cada um faz sua parte. Vocês entenderam? Ai, que bom! Eu fico feliz. Então, vamos lá. Bom, meus lindos, outra coisa que nós devemos nos atentar é respeitar todas as profissões. Vocês sabiam que nós devemos respeitar todas as profissões? Por que, tia, que nós temos que respeitar? Porque nós dependemos de todas as profissões, um depende do outro. Imagine aí se não tivesse o gari, se nós não tivéssemos o gari. Como é que nossa cidade estaria? Vocês conseguem imaginar? Uma sujeira, não é mesmo? Então, nós precisamos do gari para manter a nossa cidade limpa. Por exemplo, carteiro. Se nós não tivéssemos os carteiros para entregar as nossas cartas, o que seria de nós, não é mesmo? Então, as nossas contas se atrasariam, nós ficaríamos perdidos para pagar as nossas contas, nós não teríamos notícias de alguma coisa, por exemplo, alguém que mora no interior de algum lugar, que não tem acesso à internet e tem como a única comunicação sua é através de uma carta. Então, como é que faria para essa carta chegar até nós? Não teria como, não é mesmo? Então, são profissões essenciais da vida da gente, que nós devemos respeitar, não devemos caçoar dessas pessoas. São profissões honradas, né? Todas elas,
Do gari ao advogado, do gari ao médico, todos têm o seu valor. Então, nada de humilhar, nada de menosprezar essas pessoas, porque elas são pessoas trabalhadoras, todas elas, certo? E que estão trabalhando ali para o sustento da sua família. Vocês estão entendendo, meus lindos? Que bom, eu fico feliz. Nós não podemos deixar de falar dos desempregados, né? Que a cada ano cresce e agora com esta pandemia agora que vai, né, deslanchar aí, muitas pessoas estão desempregadas, né? Não tem como sustentar a sua família. Então, nós temos que olhar para essas pessoas, porque elas são trabalhadoras também. Só que no momento elas estão desempregadas, estão deslocadas, estão sem emprego. Mas devemos olhar para essas pessoas também, que são pessoas trabalhadoras. Bom, vocês entenderam o que eu falei, tudo que eu falei, que eu passei aqui para vocês? Então, o que nós vamos fazer agora? Bom, a nossa pesquisa, o que vocês vão fazer? Nessa pesquisa, vocês vão observar diferentes gravuras de profissões diferentes. Motorista, feirante, gari, carteiro, certo? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder olhando essas gravuras, de acordo com essas gravuras. Aí, o número 1 a primeira pergunta. De que forma cada um desses profissionais participa da sua vida? Então, de que maneira cada um desses profissionais participa da sua vida? Então, você vai dizer como, que maneira o motorista, no caso aqui o motorista de ônibus, tem alguma influência? Quando você vai para a escola, você utiliza ou não? O gari, qual é a influência que ele tem na sua vida? De qual forma ele participa? Ele passa na sua rua para recolher o lixo? Não, como é que é? Então, você vai dizer, tudo bem? Na segunda pergunta, você conhece alguém que trabalha em alguma dessas profissões? Então, tá perguntando, né? Se você conhece e quem é. Se você conhece, quem? Então, aí você coloca aí a sua resposta pessoal, tá bom? A3. Quais desses profissionais você costuma ver na rua? Onde você mora ou na vizinhança? Tá bom? Então, você vai responder essas perguntas aí, certo? Bom, como será feita a pesquisa? Vocês vão utilizar o Word, vão digitar as perguntas, responder. A partir de agora, vocês vão salvar no pendrive, tá bom? Vão salvando no pendrive aí. E depois, quando as aulas voltarem, retornarem, aí eu vou pedir para vocês trazerem, tá bom? E aí a gente vê como é que a gente faz. Se vocês tiram uma cópia e leva. Pode ser manuscrito também, tá, gente? Quem não tem acesso à internet ou que tá difícil aí o acesso, tá bom? Pode ser manuscrito, não tem problema. Desde que me entregue no retorno das aulas, tá bom? Não precisa ficar preocupado. Tia, eu não tenho como digitar, tia. Eu não tenho aqui, não tenho como fazer. Pode ser manuscrito? Pode, eu aceito. Tá bom? Mas quando é que eu vou entregar, professora? No dia que retornar as aulas. Aí, quando retornar as aulas, aí eu vou falar, tal dia vocês vão trazer para mim. Tudo bem? Mas eu gostaria muito que todos vocês participassem, tá bom? Que todos vocês participassem. É muito importante, tá bom? Então, o que vocês vão fazer agora? Depois que vocês assistirem esta aula, aí vocês vão lá, coloquem o nominho de vocês lá nos comentários, tá bom? Que vai constar como chamada, tudo bem? Então, fiquem com Deus. Beijos. Aí, meus lindos, gostaram da nossa aula de hoje?
Gostaram? Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Beleza, então, não é mesmo? Então, vocês vão ficar agora com Deus, vão ficar em casa, em segurança e até a próxima aula, tá bom? Um beijo no coração de cada um, que vocês fiquem com Deus e que vocês fiquem em casa, tá bom? Aguentem firme, vai passar, tá bom? Tchau, tchau!